O Via Saúde de hoje vai abordar um tema de enorme importância para a nossa população e um tema em que a informação é importante para essa doença. Nós vamos abordar hoje a tuberculose. Mas, diferentemente da nossa tradição, nós não vamos ter aqui os medalhões da especialidade, como o Luiz Clóvis, como o Carlos Antônio, o Céu, o Maron, o Ronaldo Vasconcelos, não. Nós vamos ter aqui as alunas desses medalhões, as formandas de medicina Bárbara e Letícia, que vão falar conosco sobre tuberculose, mas principalmente sobre o aprendizado de tuberculose que a Faculdade de Medicina de Campos lhes proporciona. Bárbara e Letícia vão estar aqui conosco. Já iniciamos o nosso primeiro bloco. Bárbara, muito obrigado por sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Letícia, muito obrigado. Até certo ponto, o nosso programa de hoje é uma experiência inédita. A Bárbara é quintanista de medicina e a Letícia também, e posso lhes dizer, com o meu testemunho pessoal, excelentes formandas de medicina, profissionais dedicadas e principalmente profissionais com um espírito de solidariedade aos pacientes, que as levou, inclusive, a fazer esse trabalho, que é um trabalho extracurricular de atenção a pacientes com tuberculose. Bárbara, me diga mais ou menos como surgiu e como funciona esse trabalho. Então, atualmente muitas pessoas pensam, né, que a tuberculose não existe mais, ou que é coisa do século passado, né, o que não é verdade. Atualmente nós temos 9 milhões de casos notificados no mundo por ano de tuberculose, sendo que desses 9 milhões, 1,5 milhão são óbitos, geralmente pessoas associadas a pacientes portadores de HIV. No Brasil, nós temos 72 mil casos notificados por ano, né? E o Brasil ele se encontra em 16º lugar na posição de número de casos. Em Campos, nós temos aproximadamente 200 casos por ano e não há aumento. Nos últimos anos, há uma estabilização desse número de casos. E isso foi tudo graças, né, boas notícias, graças à descentralização do tratamento para atenção básica, graças ao SUS, né, fornecer gratuitamente as medicações. Importante também um programa de tratamento de tuberculose nos indígenas, na saúde indígena, que é um grupo de risco por eles viverem em aglomerados e por eles terem dificuldades ao acesso à saúde. Então, isso foi muito importante. E também pessoas que apresentam a doença, ela está associada muito à precariedade, né, à pobreza. Então, o governo, ele dá uma renda mínima. Aqui em Campos não são todos pacientes diagnosticados com tuberculose que recebem essa renda mínima, eles passam pela assistência social e aí ela define quem recebe ou não durante os 6 meses de tratamento a renda mínima, né, que é um salário mínimo, só durante um período de tratamento. Ou seja, que no nosso programa de tuberculose nós temos a garantia da assistência médica e enfermagem, a garantia do medicamento e a garantia de alimentação. Exatamente. Para que esses pacientes tenham uma maior chance de superar o processo da tuberculose. Exatamente. Sem querer interromper o diálogo, mas essa informação me traz assim, uma satisfação tão grande que realmente nós temos que parabenizar o Serviço de Tuberculose de Campos, porque é um avanço no sentido de olhar com abrangência ao paciente, não é só aquela coisa de medicar, mas ver o paciente em todos os seus aspectos. Meus parabéns, Serviço de Pneumologia da Secretaria de Saúde de Campos. Letícia, nos diga alguma coisa sobre a parte de aprendizado ou sobre a parte dos sintomas que vocês veem com mais frequência quando visitam esses pacientes tuberculosos.
Então, é muito importante que durante a consulta o profissional de saúde passe para o paciente informações como as características da tuberculose, que seriam os principais sinais e sintomas que podem ser observados pelo paciente e pelos familiares, que são febre, não é uma febre tão alta, e é mais de característica vespertina, ou seja, no final da tarde, né? Tem também a tosse, que é uma tosse persistente, ou seja, que dura por mais de 3 semanas, e pode ser uma tosse seca ou uma tosse produtiva. Tem também a perda de peso que o paciente apresenta, uma perda do interesse pelo alimento, né? Falta de apetite, e esses são os principais sintomas. Tendo isso, o paciente tem que procurar imediatamente um serviço de saúde e lá ele vai ser orientado com relação ao tratamento, aos medicamentos aos quais ele vai ser submetido, a duração, que é uma coisa muito importante, muito característica no tratamento da tuberculose, que é um tratamento prolongado, ele se estende ele se estende por 6 meses, né? E isso é um fator que dificulta a adesão do paciente ao tratamento. E também é importante o profissional frisar sobre as possíveis consequências de uma má adesão ao tratamento, de um uso inadequado dos medicamentos e de efeitos adversos também que o paciente pode ter com o uso da medicação. Quando você fala de efeitos adversos, poderia ser, por exemplo, a criação de resistência a determinados antibióticos, tudo isso. Exatamente. E o tratamento da tuberculose, por ser uma doença bacteriana, né, ele é tratado basicamente com os antibióticos. É um esquema bastante conhecido, né, no meio da saúde. É um esquema que é popularmente conhecido como RIP. São utilizados 4 antibióticos, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. São utilizados por um período de 6 meses, sendo que nos primeiros 2 meses são utilizados todos os 4 antibióticos e depois, nos 4 meses seguintes, são utilizados apenas a rifampicina e a isoniazida. Uma coisa que é importante frisar sobre o tratamento da tuberculose é que, pelo fato de ser um tratamento prolongado, durar 6 meses, e principalmente porque nas 2 primeiras semanas o paciente já começa a perceber uma melhora do seu quadro, ele pode acabar percebendo que ele está melhor e querer achar que não precisa dar continuidade ao tratamento. E aumentar o abandono. Isso é um fator que aumenta o abandono. Por isso é importante que o tratamento da tuberculose seja supervisionado diretamente. Ou seja, um profissional de saúde ou algum familiar ou até mesmo alguém da comunidade daquele paciente esteja presente no momento em que ele for tomar medicação para garantir que a adesão seja feita de forma correta e ele dê sequência ao tratamento. Ou seja, é uma patologia que tem que ser vista com uma abordagem multidisciplinar. O paciente ele tem que ter consciência de que ele só vai ser curado se ele fizer o tratamento certo pelo tempo de 6 meses, completo. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Eu já não sei mais se com os comentários das formandas ou se com os verdadeiros ensinamentos das formandas. E eu quero deixar no ar uma pergunta para que a Bárbara e a Letícia me respondam no bloco seguinte. Como é feita a supervisão? Fale-nos sobre a presença dos professores durante essas atividades. 2 minutos para um cafezinho, um copo d'água gelada e já voltamos.